No dia 19 de fevereiro, assim que eu recebi a notícia da manchete que chocou todo o Brasil, de que um homem de 35 anos foi considerado um marido de uma criança de 12 anos, eu expus isso, tomou uma proporção de nível nacional e imediatamente já conversei com o Matheus para poder a gente ter essa reunião, para realmente ver as providências que podem ser feitas. Ele me disse que já foi instaurado um processo administrativo. O fim desta punição pode ser o afastamento, aí deste cargo. A gente sabe que gera uma revolta absurda, principalmente nos pais, nas mães, em todos nós, porque o caso ele é extremamente atípico. É uma mãe que sabia do que estava acontecendo, um homem de 35 anos que tinha relações sexuais com uma criança de 12, ou seja, é pedofilia, a lei é muito clara com relação a isso. Ele usava drogas em frente a esta criança, inclusive tinha ali uma troca de dar cestas básicas, benesses àquela mãe, de uma forma, obviamente, de criar uma alienação ali naquela criança, naquela vítima. E a gente precisa, obviamente, tomar uma providência. E esse desembargador, que foi o relator deste caso, outro desembargador ali daquele colegiado deu o voto de acordo e uma outra desembargadora foi contrário totalmente a este caso, mas com maioria de votos isso foi passado para frente, está indo agora para a instância superior, espero que isso seja revertido, mas a verdade é que na primeira instância, tanto a mãe quanto este criminoso foi condenado a 9 anos de cadeia. Então, o que aconteceu para esse desembargador dar essa decisão tão diferente, esdrúxula, juridicamente falando? E aqui eu não estou como um representante legislativo para poder afrontar decisões judiciais, mas eu tenho plena convicção de que dentro do direito há diversas divergências e teses jurídicas, mas essa não se encaixa em nenhuma. Não existe numa decisão judicial o juiz alegar que é uma normalidade na comunidade. Ora, na minha comunidade onde eu nasci também tem crianças que são escravas do tráfico, por exemplo. Você não vai condenar esses criminosos porque há uma normalidade na comunidade. Então isso é assim um absurdo sem precedentes. Na minha visão, como ser humano, como deputado, como pai, eu pediria uma punição ainda pior, porque vamos lá, se a pessoa que cometeu este abuso foi condenada a 9 anos, quem chancelou este abuso não deveria sofrer o quê de consequência? Essa é a pergunta que a população está fazendo agora neste momento. E levei alguns novos fatos também para o presidente do Tribunal de Justiça, que diz respeito a, logo após essa exposição deste caso, um sobrinho desse desembargador alegou um suposto abuso também quando ele era criança. E nos comentários também se houve ali uma outra moça que disse que também foi abusado enquanto estava trabalhando na casa desse desembargador. Ou seja, ele precisa sim ser punido. Matheus também me trouxe uma outra coisa que eu não sabia a respeito desse mesmo desembargador, de que ele estava, ele estava invalidado ao seu trabalho pela UFOP, mas estava recebendo este salário. Ou seja, aposentadoria por invalidez, mas estava recebendo durante quantos anos? 13 anos. 13 anos o salário da UFOP. E ainda assim estava trabalhando ali no colegiado da 9ª Câmara. Ou seja, para mim ele deve ser punido no rigor da lei, no sentido de ser afastado do cargo. Ele deve devolver o dinheiro que ele recebeu durante esses 13 anos. E para mim, agora eu falo aqui como Nicolas, sem envolver tribunal, sem envolver nenhum outro, de que para mim esse juiz ele deve ter uma punição ainda mais severa, porque não tem como alguém dar uma normalização de uma decisão esdrúxula dessa. Então foi isso que nós fizemos aqui hoje e eu espero que realmente esse caso não se normalize aqui no nosso país, porque isso abre um precedente terrível para as crianças aqui do nosso país. Inclusive, até hoje não foi se colocado o Cadastro Nacional de Pedófilos. Nós aprovamos isso, foi sancionado e até agora o presidente Lula não operacionalizou isso. Ou seja, não está na minha mão mais. Aquilo que eu tinha que fazer como deputado federal, eu fiz, que foi votar, interceder para o aumento da pena de crimes hediondos. PT e PSOL votaram o contrário. Eu não quero colocar isso, está distante desse caso, tá? Eu não quero polarizar esse caso entre direita e esquerda, porque esse caso em específico é uma questão, sinceramente, para mim, humana. Quem tiver do lado do criminoso, um cara de 35 anos, que está abusando de uma criança de 12 anos e usando droga na frente dela e comprando a mãe dela com cesta básica, sinceramente, para mim, perdeu qualquer tipo de sanidade mental. Então eu não quero polarizar esse caso e não estou fazendo isso. Só estou te respondendo o quê? No caso específico de medidas que a Câmara Federal pode fazer, nós fizemos, que foi aumento da pena para crimes hediondos. Para mim, um cara que comete um crime desse, ele não tem que sair da cadeia. A única coisa que eu peço e o foco aqui hoje é
punição para esse criminoso, que ele volte para a cadeia, inclusive a mãe, que foi complacente a isso, e também para que este juiz, falando aqui agora de forma institucional, que ele sofra as consequências administrativas, que ele seja afastado do cargo, mas como Nicolas Ferreira, para mim, ele tem que ser preso. Essa é a minha como Nicolas Ferreira, tá certo? Não envolvendo tribunal, não envolvendo nenhum outro, porque afinal de contas, se esses dois foram condenados a 9 anos por cometer um crime, quem chancela esse crime, não acontece nada. Então assim, o que isso passa para a sociedade? Esse é o ponto que é principal aqui, que eu acho que deve ser levantado.